Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Nuben Júnior e eu sou tarólogo e acho que posso chamar de bruxo também. Tá? Eu comecei recentemente nos estudos de bruxaria na Wicca, tá? E comecei a parte do tarô já tem um tempinho, mas eu estou me aprofundando mais nos estudos agora, porque eu tenho feito alguns atendimentos que vêm ajudando pessoas e as próprias me relatam também coisas que aconteceram posterior à leitura que eu tenho feito aí para algumas pessoas. Então, como é uma nova porta que está se abrindo para mim e algo que eu meio que já desconfiava de que iria acontecer, então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para dar prosseguimento, tá, a esse novo caminho que está se apresentando. Tá? Então, como eu já tinha prometido lá no Instagram, outras vezes, em alguns stories na verdade, nós iríamos fazer os estudos de um livro, tá? Que ele tá sem a capa aqui, mas depois eu disponibilizo para vocês o link, e que é o Bruxaria Verde, tá? Ele tem uma série de explicações, de como se fazer magia, de como a gente pode utilizar. Acho que essa capa aqui fica mais interessante, para visualizar, que aí vocês podem encontrar nas livrarias, que ela é ilustrada. Ela tem uma capa que ficou lá no meu quarto, que ela vem em volta do livro, que é até um joguinho com a lua, que você pode utilizar o pêndulo, para ter algumas respostas aí. Então, como eu disse, eu tinha prometido, que a gente iria fazer os estudos de algumas magias, alguns feitiços desse livro. Muitos me pediram para entender mais sobre a magia da lua, só que ela é um pouco mais extensa, então eu vou procurar fazer depois, não nesse vídeo. Desse vídeo a gente não vai falar sobre a magia relacionada à lua, e sim sobre sigilos mágicos, que eu acho que é um pouco menos complexo para um vídeo inicial, tá certo? E como a lua tem os seus ciclos que demandam alguns dias, então eu acho que em um vídeo só talvez não caiba a nossa análise aqui. E também como estou voltando a fazer essas gravações, eu preciso ir me organizando para entender qual vai ser a melhor dinâmica para fazer a análise desse livro, tá certo? Então nós vamos começar basicamente pelos sigilos mágicos, tá? Os sigilos mágicos basicamente são símbolos, São símbolos que elucidam uma intenção, um pensamento, eles trazem ao visual, aquela intenção, aquele pensamento, que podem ser utilizados para atrair determinadas energias, porque você vai, dependendo do que for, você vai imantá-lo, com um objeto, com uma energia, ou símbolo, com aquela energia, e vai entalhar ou queimar, para que aquilo tenha efeito, tá? Não é só isso, tem explicação mais profunda, tá? Que eu vou buscar trazer aqui para vocês, mas como eu disse, eu preciso fazer uma adaptação, porque assim, eu tô iniciando esse vídeo de uma forma totalmente assim, como eu posso dizer, me chamaram assim basicamente, porque eu tava indo dormir, já são 11h27, eu estava indo dormir e senti esse incômodo desde ontem, inclusive,
que eu queria precisar fazer outras coisas, mas meu coração estava pedindo para eu fazer isso aqui, né? Esse vídeo com essas análises desse livro, tá? Que eu senti no coração, já venho sentindo, já tem um tempo, mas ontem começou a ficar mais forte. E hoje eu ia dormir, mas não dei conta, porque eu fiquei com isso na cabeça também fazer, tá? Então, eu acho que eu vou ler um trechinho aqui, acho que é interessante, tá? Para poder vocês terem uma compreensão profunda sobre o que são os sigilos, tá? Sigilo é um sinal ou um símbolo mágico que foi criado para representar uma intenção ou um objetivo em particular, tá? Então, os sigilos são utilizados mais para meios, para coisas pessoais, né, da vida, tá? Como eu posso dizer, assuntos pessoais, né, para a gente tentar solucionar ali assuntos pessoais, tá? Que, como está dizendo aqui no livro, pode ser utilizado para atrair riqueza, proteção, cura, estabelecer limites mais fortes e representar uma intenção ou pensamento, tá? E é uma ótima maneira, uma forma física de visualizar, né, um pensamento ou um objetivo. E eles podem ser desenhados, entalhados, como eu falei, né, ou queimados em qualquer tipo de material, mas geralmente são simplesmente desenhados, né, com uma caneta ou um lápis, uma folha de papel, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Eu já fiz um sigilo para mim, não vou revelar, não vou mostrar, mas vou fazer um de exemplo aqui para vocês, para que vocês possam fazer depois, tá bom? Testar. Também já fiz um na vela, né? Fiz numa vela, eu entalhei ele na vela, né? E depois fiz o pedido e acendi a vela. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Como que a gente vai fazer o nosso sigilo. Então, pegue sua caneta, seu lápis, para a gente dar início, tá bom? Eu iria iniciar aqui já o desenho com vocês, mas eu acho que é importante a gente citar, né, aqui como criar de fato o sigilo. Então eu peguei algumas anotações aqui que eu fiz à mão mesmo, porque o livro tem algumas coisas aqui, só que eu preferi dar uma resumida, né, para que fique interessante aqui para o vídeo, tá bom? Então, a gente pode começar, né, com 5 etapas importantes, tá? Para o início do sigilo, que primeiramente é você considerar as suas intenções, né? Porque você vai transferir, você vai imantar, né, aquele desenho, né, ou aquele objeto com a energia do sigilo que você está criando, tá? Então, é muito importante que a gente estabeleça, né, e deixem essas intenções aí bem claras, tá? Bem definidas, para que quer que seja o nosso objetivo com aquele sigilo tenha mais força, tenha mais chance de dar certo, tá? Porque é igual qualquer outra magia que você for fazer, tá? A gente não pode deixar os pensamentos muito vagos, muito em aberto, porque senão tem uma tendência a não dar certo ou ir para um lado que você não estava querendo porque você não deixou claro, entendeu? Então é muito importante a gente ter essas intenções antes, tá? Segundo, expresse as intenções. Expresse, fale mesmo, entendeu? Tipo, eu preciso de tal coisa, né? Eu preciso superar desafios na minha vida, entendeu? Tipo, pode pensar, pode falar
sei lá, também você pode fazer afirmações como eu sou protegido, entendeu? Eu sou protegida de tal coisa, sou protegida de tal energia, né? Ou se você quer atrair, eu atraio a prosperidade, eu deixo a luz entrar, eu deixo a prosperidade entrar na minha vida, tá? Então é importante a gente falar, né? E pensar nisso, pensar e falar as nossas intenções antes de fazer aquele sigilo. Uma coisa importante é que se você é uma bruxa, um bruxo no armário, né? Que eu aprendi isso com esse livro aqui, que é quando você não pode, né, expressar muito isso por causa de uma família, que talvez seja seja de uma religião que veja, né, essas coisas com maus olhos, ou por algum motivo você não pode fazer isso na sua casa, tá? Então você pode pensa nisso algumas vezes, e imanta o objeto ou faça o desenho pensando naquilo, tá? Ou se for algo escrito, né, você escreve pensando nisso, tá bom? O terceiro passo é projete o seu sigilo, tá? O que é projete o seu sigilo? Existem algumas técnicas, né, diferentes para a gente poder fazer esse passo, tá certo? Bom, pessoal, e o quarto passo é projete o seu sigilo, tá? Tem algumas técnicas diferentes que a gente pode usar para fazer a projeção desse sigilo. O que é a projeção desse sigilo? É torná-lo visível, torná-lo concreto de alguma forma, né? Eu vou entalhar, eu vou escrever, né? E aí existe aqui o método da sentença, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? Que é desenhar, escrever a sentença no papel e dali a gente vai fazer um símbolo a partir dessas letras, tá bom? Dessas palavras, tá certo? Tem um método também que, inclusive, foi o próprio livro que sugeriu, para que vocês pesquisem o método da roda e o método da grade de Saturno. Eu dei só uma leve pesquisada nessa parte da grade de Saturno, então eu não vou citá-lo aqui nem em outros métodos, porque não é um método que eu cheguei a utilizar, né? E não sei falar muito bem sobre ele. Então, se vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Que eu posso trazê-lo de formas mais profundas esses dois métodos, né? Para apresentá-los para vocês, tá? Quinto, na verdade, o quarto era esse, né? O terceiro era esse, o projeto de seus sigilos. O quarto método é agora, tá? Que é carregue e ative o seu sigilo. No que consiste isso? Essa parte de carregar e ativar, ela é um pouco mais extensa, né, que eu posso estar detalhando isso depois. Eu estou ensinando aqui o básico inicialmente, tá? Mas a gente vai fazer um estudo mais profundo, tá? Calma, tá? E ele consiste em carregar e ativar. Carregar é quando você você impregna aquele objeto, aquele desenho com as intenções que você tem em mente com aquele sigilo, né? Então, você vai impregnar aquilo, tem várias formas de fazer isso, mas é basicamente você lançar seu pensamento sobre aquilo. É igual eu posso pegar essa pedra aqui, esse cristal, e imantá-lo de alguma energia que eu jogar aqui nele e andar com a pedra, entendeu? Fazer de amuleto, né? Colocar, dependendo da minha intenção, eu posso colocá-lo aqui num cordão, para que esse cordão absorva, né, as energias que porventura poderiam chegar ao meu chakra cardíaco, poderiam chegar ao meu chakra solar, né? Então, a pedra, no caso, né, se eu criasse um sigilo com ela
enfeitiçasse ela de uma forma que ela absorvesse energias negativas, ela poderia andar comigo e onde eu estivesse ela ia fazer essa absorção para que, né, essa energia não chegue a mim, né, nos meus chakras, tá? Então, tem essas duas formas de fazer essa ativação. E o segundo passo é a ativação, que é como você, né, vai ativar isso para o universo, né? Vai liberar essa energia para o universo, tá? E tem a ativação ativa e tem a passiva. A ativa, ela é muito boa para realizações ali rápidas, né? Coisas que a gente quer que aconteçam de forma mais rápida, tá bom? Então, é bom para manifestações como banimento, né? Quero banir alguma coisa ou quero atrair uma coisa de forma rápida, né? E tem a forma passiva, né? Que é queimar o sigilo, tá bom? Você desenhar, igual a gente vai fazer aqui, pegar o papel e queimar, tá? Então, são algumas formas de fazer a ativação do seu sigilo, tá certo? E por último, e o quinto passo mais importante é esquecer o sigilo. Que quando você esquece, né, o sigilo, você dá abertura para o seu inconsciente, né, na verdade para o sigilo e o seu inconsciente trabalharem, né, sem a interferência da mente objetiva, tá certo? Da mente que a gente, né, trata com ela. Voltando, né, depois do celular ter parado de gravar o vídeo e eu não ter conseguido finalizar. Se estivesse fazendo qualquer outro tipo de vídeo, eu tenho certeza que isso não tinha acontecido. Mas como é um vídeo edificante, que traz coisas boas, né, pra vocês, então, né, é óbvio que essas coisas iam acontecer. Mas enfim, vamos continuar. Eu parei no quinto passo do sigilo, né? Vou buscar terminar logo para o vídeo não ficar muito grande. No quinto passo do sigilo, que é a parte de esquecer, né? E eu disse que a mente objetiva a gente tem que esquecer para que a mente inconsciente trabalhe sem interferência da mente objetiva, né? E não gere limitações, coisas do tipo, né? Para que dê certo e continue agindo ali. Então, esses foram os 5 passos, tá? E aí a gente pode retornar acho que a gente pode, na verdade, ir para a parte prática, né? Que é desenhar. Lembrando que a gente vai usar um método de sentença, que é escrever, tá? E depois criar um símbolo, né? A partir daquilo. Eu vou ver como é que eu posiciono a câmera aqui e vou gravar para vocês, tá bom? Bom, como eu não tenho nenhum suporte, né? Eu vou começar a gravar aqui com vocês com o celular na mão mesmo, tá bom? Então nós vamos começar aqui com uma sentença bem simples, do que sentenças, quanto maior sua sentença, no caso, quanto maior sua frase, mais complexo seu símbolo vai ficar, tá? Vamos lembrar que a gente vai fazer símbolos, tá? Então, quanto maior, mais complexo vai ser os símbolos, tá bom? Então, eu vou escolher aqui um, tá? Uma frase, até que o próprio livro deu, que é: eu sou protegido. Tá? Então, eu sou protegido. Eu vou escrever em letra de forma, porque aí, só um pouquinho. Vou escrevendo e diminuindo para caber ali. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora?
Para simplificar a criação aqui do nosso sigilo, o que a gente vai fazer? Cortar todas as vogais, né? Ou algumas, não precisam ser todas. Mas vamos cortar todas as vogais e letras repetidas, tá? Então, eu vou cortar aqui o E, tá? Porque ele já se repete aqui, ó, em várias partes, né? Vou cortar o U, eu não quero cortar porque a gente vai fazer um símbolo que tem dois lados com essa parte. Então, vou cortar o S porque, olha, eu vou fazer um sigilo com S e realmente não dá muito certo. Então, vamos procurar mais letras, né, que tenham um design mais reto, né, para que a gente consiga fazer o símbolo, tá? Mas se você conseguir aí fazer de outras formas, com curvas, aí você é o máximo. Faça dessa forma, tá bom? Que eu mesmo tive dificuldade. Então nós vamos começar, né, com o seguinte. A gente pode ver aqui que tem muitas letras, né, que tem apenas uma reta, né? Então a gente vai desmontá-las, né, e trazer apenas aqui elas de forma parcial. Como que, por exemplo, eu vou pegar o... Deixa eu ver aqui. Nós vamos desmembrar aqui as letras, né? E vamos deixar aqui apenas para o nosso propósito. Tá? Então, o que a gente pode fazer ali? O P, por exemplo, ele é assim. Ele tem uma barriga também. A gente pode fazer assim. O R tem uma perninha aqui reta, né? Olha, eu gravando errado. O R tem uma perninha reta aqui. Aí a gente pode puxar para cá, né? Uma perna daqui e outra daqui. O T, outra. Também tem a parte de cima dele, um traço, tá? Que mais aqui? O G, ele tem um tracinho também, né? A gente meio que pode transformar ele num C e deixar o traço aqui, tá? E o I aqui normalmente, tá bom? Já o O e o U, a gente vai usar eles de outra forma. Mas se vocês quiserem colocar ele também, vocês podem fazer a metade de um U, assim, entendeu? E o O você pode fazer em meia lua, tá? Tá vendo que a gente já tem a mesma frase, só que de uma forma sigilosa, vamos dizer assim, entenderam? Então, a partir daqui a gente vai criar os símbolos, e aí você pode usar a sua criatividade, né? Eu vou juntar todos eles aqui e criar um símbolo, tá bom? Você pode tentar fazer várias vezes. Eu, para o vídeo não ficar mais longo do que já tá, vou fazer um aqui e volto com o símbolo pronto, tá? Bom, esse aqui foi o símbolo que eu consegui criar com essas variações. Eu fui cortando, né, os que eu já estava usando aqui. Óbvio que você pode reconfigurar da forma que você quiser, mas eu consegui criar esse aqui, tá certo? Então, é dessa forma aqui que a gente cria os sigilos mágicos, tá? Uma frase, uma sentença se torna um sigilo, que só você sabe o que significa. Então, é um símbolo que você pode estar, como eu falei, então, é um símbolo que você pode estar queimando, né? É uma das formas, né? A forma passiva de fazer a ativação, né? Talhando em algum lugar, tá? Algumas formas aí de você utilizar, tá? Esses sigilos. Então é bem simples, não é muito complicado. É mais uma questão mesmo de da gente entender, né? Qual é o fluxo para as etapas, né? Para se fazer. Óbvio que essa foi uma explicação bem simples, tá? Eu vou aprimorando essa questão de como que eu faço a exibição dos conteúdos,
tá? Mas como essa foi a primeira vez, eu espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Mas quando você cria esse tipo de símbolo, né, para você, né, você está se autoajudando, né? Você está ali tentando, você está querendo mover ali as energias para que você consiga atingir um objetivo, né? Ficar protegido, impor limites para certas coisas, certas pessoas, né, na sua vida, que às vezes você não quer entrar numa discussão maior, então você faz esse tipo de coisa que não vai prejudicar a pessoa, vai só mantê-la longe, né, fazer ela esquecer de você por um tempo, né, se há alguém que está perturbando você ali por um tempo, né, ou te ajudar com outras questões da vida, tá certo? Então, acho que é isso. Muito obrigado, tá? Vou encerrar por aqui pro vídeo não ficar muito longo. E desses virão mais, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Deixem seus comentários, porque senão eu faço outro vídeo, tá? Se vocês não entenderem, tento fazer de uma forma melhor. Mas eu pedi que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu estou voltando a fazer essas coisas, tá certo? Então, meus amigos, gratidão, tá? Muito obrigado por estarem aqui. Espero que você consiga fazer o seu sigilo mágico aí da melhor maneira possível, tá? Pesquisem também na internet, vejam outros canais que ressoem com você, tá? Para ver se vocês para ver não, né? Para vocês adquirirem também mais informações sobre. Lembrando que eu vou aprofundar, tá? Um pouco mais essa parte dos sigilos, deixar um pouco mais estruturado, mas esse foi o básico, só para vocês visualizarem né? Uma das faces da magia, tá certo? Muito obrigado, gratidão. Até mais.